só ler mais um comentário da Muniz Cristal que fala empreendedorismo criativo é também apostar numa política limpa e inovadora, né? Acho que isso é um assunto. Sim, também. é um assunto. Pra gente... porque você precisa pensar, porque você precisa pensar no outro. Desculpa eu falar assim, mas eu acho que hoje, como a Lala fala, a economia criativa está na base do quê? De pensar novos modelos de desenvolvimento. Não adianta mais trabalhar com esses que estão aí, porque, por exemplo, os recursos ambientais, ambiental, físico, material, ele é finito, ele acaba em algum momento. Então a gente precisa administrar isso daí. Mas como eu posso também pegar isso pela cultura? O modelo que está aí de desenvolvimento, o modelo cultural que a gente tem hoje, ele gera muita concentração em alguns atores. Então nós temos políticas hoje que tudo bem. Altos valores em investimento públicos em cultura, mas em áreas extremamente concentradas. O empreendedorismo, quando você fala isso, quem é o empreendedor na economia criativa? É o cara que ele localmente vai fomentar e vai produzir, ou então estabelecer redes locais para a produção de música. Exatamente. Uma das experiências, o circuito, né? Uma das experiências mais bem-sucedidas e interessantes que eu conheço no mundo de economia criativa é o circuito fora do eixo. É claro. Que aí é o quê? São 52 coletivos organizados fora do eixo Rio-São Paulo, que tem um novo modelo de gestão, uma nova moeda, uma nova linguagem, uma nova forma de organização, usam as tecnologias digitais, é tudo outra coisa. Não, eles estão no século XXI. Não é só essa música, outra, que é claro, fundamental. é não é tudo. tudo só música, integra outras atividades culturais locais. Acho que Quem está assistindo, dá uma olhada. Não, por favor. Não, eu vou super dentro dessa linha mesmo, como você levantou a bola aí, do Banks. Eu acho que uma coisa muito interessante que acontece com ele também, que é uma reversão do espetáculo, né? Aquele artista, ou artista. O Banks, a gente não sabe direito se ele é um cara ou se ele é um coletivo, né? Aqui em São Paulo a gente vê muito a explosão, assim, de várias produções em coletivos. Os coletivos são fortes. Não tem mesmo, não é vender meu quadro ali, não é ser cooptado tão facilmente. O grafite, né, que a gente acompanhou durante um tempo aqui, ele rapidamente, a indústria de produção cultural cooptou, né, os caras, e hoje em dia os caras valem 10, 20, 30 mil reais, e os caras vivem hoje em dia uma crise de até quanto que eu vou valer 30 mil reais. E outros caras fazem feiras, outros ateliês fazem feiras onde eles vendem uma gravura por R$5, que é acesso de todo mundo. Os caras movimentam uma economia, uma troca de... Tem uma coisa complicada que deixa eu só falar uma coisa. Vamos assistir o segundo vídeo, que é exatamente para amarrar um pouco essa história dos exemplos, de não ficar separando a história das artes, do que a gente estava conversando, sabe? De não pensar em artes plásticas, em setores. Vamos assistir? E aqui no Brasil, a gente estudou muito o Tecnobrega. Se vocês não sabem o que é o Tecnobrega, eu explico rapidamente. É uma mistura de batidas eletrônicas, estilo anos 80, Kraftwerk, esse tipo de coisa, com o brega de Odair José e vários outros. É ótimo para dançar de dois, de parzinho. É talvez um dos únicos estilos de música eletrônica que as pessoas dançam juntinho, né? Geralmente música eletrônica é cada um no seu quadrado. E o que é interessante do Tecnobrega é que, por ano, são lançados 400 novos CDs. A gente tem que lembrar que uma grande gravadora no Brasil hoje lança por volta de 10 CDs por ano. E são lançados cerca de 100 DVDs por ano. Então é uma indústria musical e também audiovisual. O interessante é que se você for a uma loja comprar um CD de Tecnobrega, você não vai encontrar, porque existe um acordo direto de distribuição com os camelôs. É como se você estivesse pulando os intermediários e distribuindo toda a música diretamente pelo camelô. Então, é muito curioso que o jeito de ganhar dinheiro são nas chamadas festas de aparelhagem, como essa festa aqui, que é muito intensiva no uso de tecnologia. Isso aqui é uma festa na periferia de Belém. As aparelhagens são empresas que competem umas com as outras para ver quem tem um equipamento mais sofisticado, mais moderno. Existe um verdadeiro culto à tecnologia. Todo ano a aparelhagem desce do céu, né? A nova aparelhagem, as pessoas aplaudem. É uma coisa muito emocionante.
E, para quem nunca viu, tem raio laser, tem telão de LED, que só a Ivete Sangalo tem. É muito intensivo no uso da tecnologia. Isso aqui é a chegada, né, da aparelhagem do céu, né, vamos dizer assim. E aqui, mais uma foto da festa, e aqui é onde os CDs são vendidos. Então, se você quiser comprar a música, você tem que ir lá no camelô comprar. Notem que não é pirataria, porque existe um acordo entre os músicos e os artistas com os camelôs que vendem os CDs e DVDs de Tecnobrega. O que é importante aqui, vou falar muito rápido, é que tudo começa com as bandas e DJs que vão a um estúdio caseiro, gravam a sua música pagando por isso um valor muito barato. Logo depois eles pegam a matriz, entregam para o distribuidor, para o camelô. O público, por sua vez, compra e paga o camelô. E as salas de festas e as aparelhagens é que contratam as bandas e os DJs, de modo que o dinheiro sobe através delas para os produtores e DJs. Outro fenômeno importante é o do festeiro, em que o festeiro é uma espécie de investidor naquele mercado. Ele coloca o dinheiro como sócio, ou muitas vezes emprestando dinheiro, para permitir que as aparelhagens elas consigam investir em equipamento e tudo mais. Então é um mercado até alavancado do ponto de vista econômico. E o mais legal é que o público também compra CDs e DVDs diretamente das bandas e dos DJs, depois que eles tocam ao vivo. Então eles capturam o mercado do valor presente, que é assistir uma apresentação comprando CD e DVD, que às vezes é até mais caro do que o do camelô, que vem num saquinho plástico sem letra, sem nada, e o CD depois do show tem letra, tem material gráfico. Então é muito interessante ver, e isso diz muito sobre o modo como o valor na música está se modificando. Então esse valor presente ele consegue ser capturado pelo pessoal do Tecnobrega. E essa é uma indústria multimilionária. Então, para quem tiver interesse nos números, dá uma olhada depois. O que é importante é que essa cena gerou o artista mais popular do Brasil, que é a banda Calypso. Numa pesquisa feita pela Finasca há algum tempo, a banda Calypso aparecia como o artista mais famoso do Brasil, acima de Zezé de Camargo e Luciano. O curioso é que do top 15 aqui, 3 outros artistas são da mesma cena, vamos dizer assim, não tem gravadora, e distribuem discos e CDs também via camelô. Então é muito curioso, porque dentre os artistas mais populares do Brasil, muitos deles estão vindo desse novo modelo de distribuição que está espalhado pelo Brasil todo. E quando eu digo espalhado pelo Brasil todo, está sim. Talvez a música mais popular do Brasil de hoje seja essa música que está fora de gravadora, que está fora da mídia tradicional, em exemplos como o funk carioca, o forró, principalmente o forró eletrônico, o lambadão cuiabano, não sei se alguém já ouviu o lambadão cuiabano, e a pisadinha, que é a grande nova mania nacional. Vocês podem não saber, mas a grande maioria das pessoas no Brasil sabem sobre a pisadinha, é um fenômeno muito popular. Deixa eu fazer aproveitar essa fala do Ronaldo, que é muito interessante para a gente ampliar nosso debate. Em primeiro lugar, eu acho que existe realmente um universo todo de potencialidades que está sendo gerado através dessa proliferação das novas tecnologias e através delas a potencialidade de você efetivamente criar cultura, divulgar e tudo mais. O problema está na difusão, o problema está em organizações que possam circular essa cultura gerada. E a outra coisa, também para a gente debater, é muito interessante, que é o que o Ronaldo falou, citando todos esses exemplos de ritmos, de festas e tal, eu vou também citar o nosso outro sócio, que é o Hermano Viana. O Hermano, ele sempre fala, ultimamente, ele sempre tem falado, que o sonho dele é que o dia que o Brasil fosse baseado, que o principal produto interno do Brasil fosse a festa. Celebração. Que a gente pudesse exportar e ganhar dinheiro e lucrar fazendo festa, que essa é a verdadeira vocação do brasileiro. E isso que o Ronaldo falou é a maior prova disso. Mas justamente isso, pensa assim, meu, essa coisa da tecnologia que você falou, cara, a gente pensa então num novo modelo de desenvolvimento. E ele vai estar o quê? A economia criativa ela nasce dessa interação, né? Que é tecnologia, cultura e economia.
música. Eles precisam ter uma articulação entre esses três elementos. Para evitar justamente o quê? Para evitar aquela concentração que eu tinha no passado. Eu discordo um pouco do Ronaldo Lemos quando ele fala coisa de tecnologia, tudo bem, como um primeiro modelo assim de produção que dá certo, que remunera toda a cadeia, sabe? Que remunera todo mundo nessa história, funciona, mas ainda gera um outro tipo de concentração, que é uma concentração por gênero. E que no Brasil isso já aconteceu em outros momentos da história, na música pelo menos, que é, sei lá, você tem um gênero que tem uma relação local bem legal e que explode. Você pode pegar o Mangue Beat, ou a gente pode voltar lá atrás, na Tropicália, sempre focado em um gênero, sempre focado numa região. Então, no eixo do Sudeste, o que você está dizendo é que não é estereotipar, não é pensar só numa coisa. Mas tem que começar de algum lugar, não tem? Então, como pontapé inicial interessante, e eu acho que o Fora do Eixo, a grande inovação dele está no quê? Ele traz uma circulação pelo Brasil inteiro. Mas Brasil como inteiro, que isso é possível? sem focar em um gênero. Sim. Não está focado em um gênero musical. Então, às vezes você vai numa festa que tem ali o cara que toca rock and roll e o outro que toca, sei lá, baião, sabe? Não está focado em um gênero musical só. Bota todo mundo para circular e remunera todo mundo. O bacana do Fora do Eixo é que eles conseguiram quantificar todo o grande desafio do futuro, e o grande desafio para que a economia criativa possa ser prioridade é que a economia precisa ser reinventada, porque a economia é unidimensional. A economia só sabe medir o material quantitativo numérico. Porém, a gente trabalha com o quadripé da sustentabilidade, que já não é mais 3, né? São os 4, o ambiental, o social, o cultural e o econômico. Como medir essas outras 3? Você tem já os vários capitais. Capital humano, capital social, capital natural, etc. Então, só fechando com a coisa do Ronaldo, o que é interessante nesse estudo deles é que esse estudo revela uma coisa que, na verdade, é uma das mais interessantes da economia criativa, que é que o valor muda de natureza. Então, você, por exemplo, quando o disco não é... O cara não recebe direitos autorais, mas do camelô, mas ele recebe em reputação, que é uma moeda que é a moeda do futuro. E esta reputação faz com que ele seja desejado, e o que dá para perceber é que dentro da economia criativa há uma mudança de natureza de valor, que a economia vai ter que entender isso. Exatamente. Então, assim como no ciclo da água, a água às vezes é água, às vezes é vapor, às vezes é gelo, o valor às vezes é econômico, às vezes está em capital humano, às vezes está em capital tecnológico. Então, por exemplo, você investe na formação de capital humano, pessoas, resulta em tecnologia. Tecnologia resulta em inovação, que resulta em melhora ambiental, que resulta em economia. Uma pergunta ali, mas tem uma mudança, como do ciclo da água. Fala, Rodrigo, fala. Que é o Daniel Requena, e como estimular essa economia sendo ela tão abstrata como conhecimento? Eu acho que ela não é nada abstrata. Então, é só que a gente não sabe lidar com isso.